chamar agora a matéria que a nossa equipe fez sobre o alerta da Defesa Civil com relação ao monitoramento nos níveis de água em reservatórios aqui em Mossoró. Barragens sangrando e aí fica aquela preocupação, né? Sempre aquela preocupação se vai ter enchente, se não vai ter, né? E algumas comunidades ribeirinhas também podem ser afetadas com isso, inclusive já há um plano de contingência montado em caso de cheias que seja preciso aí, que Deus o livre, uma retirada do pessoal ali que mora nas zonas próximas aos rios. Com as chuvas esse ano e o volume de água nos rios e barragens aumentando, não deixa de ser uma preocupação da população o risco de enchentes em Mossoró. A Defesa Civil vem monitorando o volume de água nos reservatórios, principalmente em barragens aqui em Mossoró e na região. Pelo menos por enquanto, para a instituição, ainda não existe o risco de enchente aqui na cidade de Mossoró. Mas é possível que algumas comunidades ribeirinhas que estão em áreas de risco sejam removidas. E para isso, um plano de contingência já foi adotado. Nós ainda não temos um risco de enchente. Apesar da Defesa Civil ela estar em estado de alerta porque o rio Mossoró ganhou um certo volume de água, mas a barragem de Santa Cruz, por exemplo, que influenciaria muito na questão de uma eventual cheia total do rio aqui, ela ainda está com 53% do volume de água. Então, assim, de momento, nós não temos essa preocupação de uma cheia ou uma inundação dentro da cidade de Mossoró. Então, nesse caso aí, como não existe ainda esse risco, as comunidades ribeirinhas ali, qual seria a recomendação por parte da Defesa Civil? Pode ser feita uma retirada deles do local ou não, por precaução? Pode sim. Apesar de a gente não ter o risco de inundação, mas, como eu falei antes, o rio está recebendo um certo volume de água e nós temos residências, principalmente da região ribeirinha, que elas foram construídas dentro de uma área de risco, ou seja, dentro da planície de alagamento do rio, da planície de inundação do rio Mossoró, que é aquela parte que ela recebe água naturalmente com a cheia do rio. Então, algumas residências estão dentro desse cenário de risco. Então, a Defesa Civil ela tem um plano de contingência para uma eventual retirada de pessoas que sejam desalojadas, que é aquela que tem para onde ir, mas precisam deixar suas casas, ou mesmo as pessoas que ficariam desabrigadas, que é aquelas que não tem sequer para onde ir. Então, o Poder Público, a Prefeitura de Mossoró já tem seu plano de contingência, todas as secretarias já estão cientes do que devem fazer para apoiar e ajudar essa população. Silvan, dentro desse plano de contingência, já existe um lugar específico para onde elas irão? Na verdade, essa questão do local específico espera-se um momento ideal, ou seja, que esteja próximo de acontecer o enchente, mas isso fica a cargo da Secretaria de Assistência Social. Mas, sim, eles já têm pontos em vista, mas, a depender das situações, esses pontos podem ser modificados. Depender da situação, podem ir para prédios públicos municipais. O Estado deve apoiar também com prédios públicos do Estado que estejam desocupados ou que a gente precise evacuar esses prédios para receber essa população desabrigada. Alcivan, a Defesa Civil está monitorando aí as sangrias de muitas barragens aqui na região. Muitas pessoas procuram se aventurar, às vezes chegam muito próximo até os sangradores para tirar fotos, né? E a Defesa Civil está atenta a isso. O que é que recomenda com relação a esse pessoal não se aproximar tanto, né, desses pontos aí de sangria? Isso, principalmente as pessoas que gostam de tomar banho no rio. Tem muita gente, a gente sempre percebe, quando o rio recebe um volume de água, muitas pessoas se aventuram a tomar um banho de rio. E num período que o rio está recebendo um grande volume de água, isso é perigoso. A água vem barrenta, a água traz resíduos sólidos que ficam submersos. Então, uma pessoa, mesmo que ela seja um expert na natação, ela corre risco, porque por baixo pode vir arame, troncos, e acertando a pessoa mergulhando e, por acaso, batendo em um tronco desse, vindo a desmaiar, fatalmente ele irá falecer. Então, assim, a Defesa Civil recomenda que evite o banho de rio, principalmente nesse momento em que o rio está recebendo água, está com esse volume de água vindo para Mossoró. A barragem de Santa Cruz já supera os 300 milhões de metros cúbicos em seu reservatório.
pouco mais de 50% de sua capacidade. De fato, hoje nós recebemos algumas ligações, principalmente dos moradores da região ribeirinha, que ouviram, não sei se através da imprensa ou alguém divulgou essa informação, de que a barragem Santa Cruz estava a poucos centímetros da sua sangria. Imediatamente, isso não procede com o que nós vínhamos monitorando nesses dias mais recentes. Então, entrei em contato de imediato com meu colega da Defesa Civil da região de Apodi e ele, de fato, disse que essa informação não procede, até mesmo porque os canais oficiais, por exemplo, a Imparne, ele aponta que a capacidade da barragem de Santa Cruz está em 53%, ou seja, ela ainda tem um volume muito grande de água a receber, até que venha essa questão da sangria. Ainda faltam, em média, 47% do volume total para que ela atinja a sua sangria. A última sangria foi em 2009. De lá para cá, não houve um inverno tão intenso que levasse a barragem de Santa Cruz, com a capacidade de 600 milhões de metros cúbicos, a atingir o nível máximo de sua capacidade, gerando a sangria do reservatório.